Aleluia, quando aquela guerra, aleluia, se manifestar na sua casa, você já saber, aleluia, e dizer: Satanás, é você, Satanás, bate retirada, que eu já sei que é você, aleluia. Está lutando contra o casamento para destruir, aleluia, contra um vizinho, aleluia, para botar um vizinho um contra o outro, aleluia, um irmão contra o outro. Isso são as guerras espirituais que a gente não pode ver, e o diabo, aleluia, arma aquela guerra e deixa você brigando, aleluia, e ali ele está vendo tudo, você não está vendo, mas ele está ali vendo, aleluia, e ali ele está dando risada. Enquanto ele se acaba, o diabo lá, ele está dizendo lá, ele está trabalhando para destruir mais e mais, aleluia. Mas basta eu e você se revestir a cada dia, aleluia, da armadura de Deus, aleluia. A armadura de Deus, aleluia, é a palavra, aleluia. Aleluia, guarde a palavra no seu coração, aleluia. Quando eu e você guarda a palavra, aleluia, que a gente está firme na rocha, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glórias! O diabo vai tentar, aleluia. Quando ele tentar que ele se levantar, aleluia, você, aleluia, vai estar, aleluia, fortalecido, aleluia. Você vai estar revestido com a armadura de Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aí você, aleluia, vai dizer, vai botar ele para correr, vai bater em retirada. Mas quando a gente, aleluia, dá brecha, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, a gente está fraco, peça força para poder não dar essa brecha, aleluia. Peça força a Deus que Ele vai, aleluia, te fortalecer, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E com Jesus, aleluia, Jesus, o diabo tentou, aleluia, porque sabia, aleluia, da missão que Jesus tinha na terra, aleluia. É o que eu e você também somos chamados. Todos nós temos uma missão aqui na terra. O diabo sabia da missão de Jesus aqui na terra, e ele tentou Jesus, aleluia, para ver se Jesus caía na tentação. Muitas das vezes eu e você deu a brecha e cai na tentação do inimigo, na tentação do diabo. Se Jesus, aleluia, caísse na tentação do diabo, hoje em dia a gente não estava aqui, aleluia. A gente só está aqui porque Jesus resistiu à tentação do diabo. Morreu por mim e por você na cruz do Calvário, aleluia. E eu e você, aleluia, temos que fazer o mesmo, aleluia, lutar, aleluia, e não, aleluia, glória a Deus, não correr do nosso chamado, aleluia, porque muitos ainda estão correndo do chamado, aleluia, estão correndo do chamado do que Jesus estabeleceu na vida de cada um deles, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, aleluia. E Deus, aleluia, eu creio que Deus nesta noite, aleluia, lhe trouxe aqui, aleluia, não, aleluia, para, aleluia, ser, aleluia, não porque, aleluia, glória a Deus, essa noite em você para ser cheio do Espírito Santo. Eu creio que você hoje vai sair daqui cheio do Espírito Santo, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Seja cheio, porque o diabo ele procura, aleluia, já tem aquele ditado que mente vazia é a oficina do diabo. O diabo procura um corpo, aleluia, para ele também, aleluia, para ele se habitar, aleluia, e fazer morada. Mas quando eu e você está cheio do Espírito Santo, aleluia, ele bate em retirada, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Deus deu autoridade a mim e a você, aleluia, para pisar na cabeça da serpente e do escorpião, aleluia. Pisa na cabeça dele, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer aqui, aleluia, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 vai dizer, aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer: combati um bom combate, aleluia.
encerrei a carreira, aleluia, e guardei a fé, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Será que no dia de hoje, se Jesus rasgar o céu e descer, será que eu e você estamos preparados, aleluia? Porque o apóstolo Paulo, ele já falava, aleluia, com certeza da salvação dele, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, aleluia, ele foi acusado injustamente, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ele já sabia, e ele escrevia para Timóteo, aleluia. Timóteo era o filho dele, ele escrevia para Timóteo, aleluia, dizendo também, aleluia, que ele não ia morrer pela mão do romano. Ele estava, aleluia, ele estava indo para a glória, ele tinha certeza da salvação, que Jesus ia arrebatar ele, aleluia. Todo mundo sabe, aleluia, que o apóstolo Paulo era Paulo de Tarso, que ele era perseguidor aos crentes, mas quando ele teve o encontro com Jesus, aleluia, ele fez a missão dele, aleluia, ele saiu pregando o evangelho, aleluia, a toda a criatura. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então ele já está dizendo, aleluia, combati um bom combate, encerrei a carreira, aleluia, e guardei a fé. Será que eu e você está guardando a fé no dia de hoje, aleluia? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Veja, pense aqui comigo, ele escreveu isso aí para o aleluia, para Timóteo, aleluia. Ele já tinha certeza da salvação. Quantos têm a certeza da sua salvação em nome de Jesus, aleluia? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. Ele não bateu o combate, ele já sabia que ele ia ser degolado, aleluia, porque naquela época, aleluia, eles degolavam os romanos, quando ia para a morte, aleluia, que era condenado, ele seria degolado, aleluia. Mas o apóstolo Paulo, aleluia, como ele já sabia, ele escreveu por filho que não ia se entregar por romano, ele ia se entregar a Deus, aleluia, porque ele falou, porque ele tinha certeza da salvação. Muitas das vezes eu e você fica brincando por qualquer coisa, aleluia, qualquer coisa besta, aleluia, entrando, aleluia, em luta, aleluia, em guerra, em casa, com a esposa, com o esposo, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. E aleluia, às vezes a gente entra em luta, aleluia, mas a gente não é para lutar contra a carne nem contra o sangue. Às vezes estamos lutando com o vizinho, aleluia, por causa de besteira também a gente luta com o vizinho, aleluia. Louvado e agradecido é porque o vizinho falou isso, o vizinho ficou aquilo, aleluia. E Deus eu também hoje, aleluia, Deus, aleluia, Ele fala com alguém aqui nesta noite, aleluia, que tem que liberar também o perdão, aleluia, porque o nosso coração são enganoso, aleluia. Muitas das vezes a gente guarda rancor, aleluia, a gente guarda ódio, aleluia, e se a gente guardar ódio, rancor no coração, aleluia, a gente não verá a Deus, a gente não vai ter a salvação, a gente não vai para a glória, aleluia. A gente temos que se limpar, aleluia. A Bíblia diz que a gente temos que santificar, aleluia. Não é porque a gente é santo, santo só é um, mas a Bíblia diz que a gente temos que se limpar, se santificar, aleluia. Senão a gente não vai para a glória, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E hoje, aleluia, depois que Jesus, aleluia, Ele fez a minha vontade, eu procuro fazer a cada dia